E ladies and gentlemen, e aí, como vocês estão? Já sabem, lapisinho na mão, então já vamos começar o nosso top 3 dos mais mostrados sobre Pix e Bans dentro da MPL Season 2, aquela que eu participei até mesmo como analista. Bom, vamos direto aí à nossa cena, vocês já sabem como é que funciona, direto a gente vem para a nossa tabelinha aqui que eu fiz do Excel, e nós temos aí o nosso primeiro participante, que será aí o nosso top 3 da Gold Lane, no caso, né? Os atiradores como Popô e Culpa, Beatrix e Wan Wan. Quais são as ideias? Por que foram picados tantas as vezes, mostrados, relacionados? Qual era a ideia? Vamos mostrar tudo isso agora, né? Eu vou mostrar no caso. Vamos lá. Popô e Culpa tá aqui no nosso 92, tiveram aí 64 partidas durante a nossa VPL, como já foi dito em outros vídeos que eu fiz. Ele teve 14 picks dentro da MPL, 20 banimentos, totalizando aí 34 ao total. Ele ganhou 6 partidas e acabou perdendo 8. Tem aí o total de 43% de win rate, 31% de taxa de banimento e 50% aí de lose rate. E da nossa tabelinha, vamos ver aqui. Popô e Culpa, aqui. Ele está no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá quase top 10, né? Tá top 10? Eu não sei contar. Mas essa é a ideia que vocês vão ver. Deixa eu só ver a câmerazinha aqui pra vocês. Ah, tá certinho, tá certinho. Que eu fiz da última vez, né? Vamos ver aqui os status de Popô e Culpa para saber por que ele é um dos atiradores aí que estava nessa posição. Vamos ler sobre as habilidades dele para saber tudo bonitinho. Ele tem um total de 2.425 de HP, o que é ok. Uma regeneração de 6, a gente sabe que uma regeneração normal entre lutadores e tanques muitas vezes ou de magos, até mesmo pode ser entre 7.2. Eles diminuem um pouco entre atiradores e relacionados porque eles já têm sustain em emblema, eles têm sustain em itens que eles podem fazer, então já é uma coisa que não é tão necessária e precisa parar um pouco no early game para eles terem esse efeito, esses atributos, esses efeitos muito melhores para eles, então é normal ter uma coisa um pouquinho menor até. Ele tem 95 de dano de ataque, o que é pouco, mas ele tem o Culpa, né? Então, lembrando, então já é uma coisa a mais que ainda não contei. Ele tem 17 de defesa mágica, que é bem pouco também, mas lembrando, né? Ele não, a função dele não é tanque. 15 de resistência mágica, que é padrão. 1 ponto de ataque speed, 250 de velocidade de movimento e 100% de ataque speed. Show. Esse é o Popô e Culpa. Vamos ver aí o que mais temos do nosso queridíssimo Popô e Culpa dentro do nosso joguinho. Tá ele aqui, ó. Popô e Culpa. Vamos destrinchar este belíssimo herói. A gente sabe que ele aí vem de uma razão de atirador, ele tem controle de grupo, ele tem zoneamento, ele seta a visão, que é muito importante também lembrar. Ele pode se proteger, entre aspas, ele tem um próprio escudo. E além disso, ele tem um companheiro de equipe que ajuda muito ele, que no caso é o Culpa. Bom, vamos ver aí as suas passivas, habilidades e relacionados. Vamos ver a sua passiva, que é um buff. Os bons cuidados de Popô permitem que Culpa recupere 10% do seu HP máximo por segundo, quando não receber nenhum tipo de dano por 5 segundos. Ou seja, fora de combate, espera 5 segundinhos mais ou menos fora de combate, que você vai restituir aí porcentagem de HP do Culpa aí ao tempo, né? Diferente até mesmo que caso ele morra, a gente pode orar, né, entre aspas, que a gente sabe, e traz o Culpa de volta com 100% de HP, mas aí é decisão de cada um, a gente sabe que o Culpa ainda oferece um pouquinho de gold pro adversário, se eu não me engano. Quando o Culpa morrer, Popô pode orar por 3 segundos para trazê-lo de volta ao campo de batalha. O tempo de recarga é de 45 segundos, ou seja, não é toda hora que tu pode ficar lá matando o Culpa, ele tem um tempo de recarga dessa passiva no caso. Após desferir 3 ataques consecutivos no inimigo, Culpa irá aprimorar o ataque de Popô, né, permitindo que ele cause 220% do ataque físico total. 220, aquela a gente já fez essa conta no caso. Seria, se você tem 100 de dano de ataque, o ataque daria, com mais 200%, seria 2 vezes 100, ou seja, você daria mais 200% a mais de dano no seu adversário, mais 220 seria, tipo, sei lá, 220% é 220 de dano de ataque, né, de dano físico, no acerto, se você acertar a habilidade. Culpa ainda possui 2.500, né, mais 1.200% de ataque físico, de HP máximo e herda 100% dos atributos e efeitos de equipamentos de Popô, exceto equipamentos ativos de selva e de rotação. Quanto mais dano de ataque você tem com o Popô, mais vida o seu Popô ganha nessa atribuição aqui. Ele já tem, ó, a Culpa possui 2.500 de vida base, mais 1.200 do seu ataque físico. E 1.200 é bastante coisa, tá? Então é muito difícil de você parar a bater. Culpa level 1 tem mais vida que muito herói. Acho que ele é o que tem mais vida que qualquer herói dentro do jogo, se não me engano. E 2.500 de vida é bastante. E lembrando, esse efeito não escala com level, com coisas,
mas sim com dano de ataque. Então, quanto mais dano de ataque você tem, mais vida ainda você pode trazer pro seu Koopa. Não sei até um máximo de vida que ele consegue com todo o dano de ataque, a gente pode depois testar qualquer coisa, mas teria como base aí, eu acho que ele passaria da vida no tanque facilmente com esses atributos de dano, né, que o Popô escala, até mesmo. Né. E de certa forma ele consegue herdar 100% todos os atributos do Popô. Ele vai herdar a chance de efeito crítico, se eu não me engano, ele vai pegar 100% de todo o seu ataque básico, ele consegue aí 100% de equipamentos, até mesmo, se eu não me engano, sobre defesa, sobre resistência mágica, então tudo isso ele herda para ele e consegue aí ser um campeão, um herói, né, no caso 2.0, que seja, ou ele é um Koopa 1, é tipo assim, o Koopa nada mais é do que um Popô 2, então vocês terem ideia. Só que ele acaba fazendo outras mais coisas de frontline que o Popô não faz. Vamos ver como isso funciona. Além dos comandos que o próprio Popô dá, né? Mas a gente vai ver aqui, vai mostrar pra vocês como é que funciona essa utilidade. Vocês perceberam? Quanto mais auto-ataques o Koopa dá no seu adversário, as passivas aqui gritando, quando a arma dele ficar brilhando, o próximo hit vai dar ainda mais dano, ok? Isso que tem ainda as formas ultadas do Popô. Mas vamos aqui tirar dúvidas sobre as outras habilidades. Morda-os, Koopa, o nome da primeira habilidade. Popô atira uma lança no alvo, causando 80 de dano base, mais 100% de ataque físico total de dano, né, no seu adversário. Ordena que Koopa o morda, causando 100 de dano, mais 75% do seu ataque físico, como dano físico também, né, seguindo com ataques por 3 segundos. Ele, ou seja, constantemente vai bater aí nos seus adversários. E que é isso aqui? Alô? Meu joguinho travou? E o que é isso? Jogo do ano. Vamos ter que parar o vídeo, não? Ok, obrigado. Ih, tá que susto, hein? Oxi, do nada, velho. Mas enfim, se vocês perceberem, ele vai atacar uma vez, aí ele vai mandar o Koopa atacar. Tipo, essa lança que ele joga vai causar um dano base, quando o Koopa ir até esse adversário vai causar ainda mais dano, e ele ainda vai desferir diversos ataques que vão acrescentar a sua passiva para você ainda causar mais dano no seu adversário. Né? E a forma do Lobo Alpha, que é a ultimate até mesmo do Popô e Koopa, faz com que ele ataque ferozmente e atordoe o alvo por um segundo com 3 mordidas rápidas, ou seja, ainda 3 mordidas a mais para você estacar a sua passiva e poder jogar no seu adversário. Então a gente vai ver ele base, né, vocês podem ver. Ele vai atacar a primeira habilidade, marca o adversário, ele vai dar 3 auto-ataques rápidos, a sua passiva já ergue, e ele fica marcado por um tempo dizendo que ele foi marcado sobre a primeira passiva. Porém, na Ultimate, quando ele fica big... Cadê o cachorro? Esqueceram de trazer o cachorro só. Que lindo essa gameplay maravilhosa na minha tela. Só esqueceram do cachorro. Agora trouxeram o cachorro? Agora trouxeram o cachorro. Ah, agora sim, obrigado, obrigado. Mas a ideia é essa. Ele vai jogar, ele vai ultar, jogar a habilidade no seu adversário, porque o cachorro não tá aqui. Sério que eles fizeram 2 animações diferentes pro cachorro? Uma sem cachorro, outra com cachorro? Que maravilha. Ele vai jogar a habilidade, ele vai ultar, jogar a habilidade, vai atordoar o alvo e dar 3 mordidas rápidas enquanto ele tem esse efeito maior de lobo alfa, como diz a habilidade. Né? É uma habilidade muito forte de iniciação. Num 1 contra 1 na lane você se torna muito ofensivo. É muito dano por segundo que você acaba causando no seu adversário. E isso faz com que você tenha uma pressão de rota enorme. Porque, querendo ou não, o Popô e o Koopa sempre vão estar lá incomodando, enchendo o saco. E o Koopa meio que dá as ordens ao Koopa pro Popô. E o Popô meio que dá as ordens para o Koopa ir lá, causar o dano, voltar, proteger ele. Então, tipo, ficar perto para ele não tomar dano de graça, ou ir para cima e realmente destruir o seu adversário, forçar ele a ir base. Então, o zoneamento, tudo dele é um kit muito forte para você ficar seguro na lane e também de você conseguir fazer pressão automática em cima do seu adversário. E essa skill é a das principais dele para fazer tudo isso acontecer. A gente vê agora a segunda skill, que é o Koopa Socorro, que é basicamente aquela ideia defensiva que eu falei para vocês. Então, Popô invoca Koopa para protegê-lo, ganhando escudo igual a 240 base, mais 200% do ataque físico, ou seja, o dobro do seu ataque físico, enquanto causa 240 mais 50% do seu ataque físico de dano e lentidão de 35% a 0,5 segundos em inimigos ao redor, que vai ter um alcance em volta do próprio Popô quando o Koopa chegar perto dele.
Culpa protegerá Popô em batalhas nos próximos 3 segundos, ou seja, ele vai ficar próximo dali para conseguir ali, quem chegar perto vai defender o seu adversário, o seu aliado sobre. Né? Em forma de lobo alfa, tem uma diferença. No caso, o Culpa retorna para proteger o seu mestre, jogando inimigos próximos para o ar por 0,2 segundos e o escudo e o dano são aumentados em 125%. A absorção de escudo aumenta ainda mais, de 240 vai para uma base de 300 e mais, no caso. E além dele, tipo, dar lentidão aos adversários, como faz, que o base faz, dessa vez ele fosse um mini Grok. Sabe o Grok? Como ele funciona no Ultimate? Mesma ideia, só que ele vai causar uma duração de menos tempo do pessoal tomando Knock. Mas ainda assim é um controle de grupo muito forte. Vamos ver agora. Essa habilidade base, normal. Ele vai chamar o prova perto, ele vai dar um rugido, vai dar lentidão no adversário e ele vai ganhar um escudo. Fechou? Deixa eu ver se tem uma segunda animação. É, tá tentando fazer a animação sem o Popô. Cara, isso é muito feio, não devia estar assim. Mas enfim. Ele, forte, no caso, ultado. Ele vai gastar, e se o Popô não tiver, não adianta nada. Acho que é isso que eles estão tentando mostrar. Se você não tiver o Koopa, no caso, não adianta. Pera, eu tô falando errado? Eu tô lembrando. Não, tá certo. No caso, se você não tiver o Koopa, não adianta nada você gastar essas habilidades, porque ele não vai fazer absolutamente nada no jogo. Né? Sem o Koopa, o Popô não faz nada. Nenhuma das habilidades dele funciona direito. Além da Trap. Né? Que é a armadilha que a gente vai falar agora. Mas a ideia é essa. Quando ele tiver ultado, ele vai conseguir aí causar um mini knock no seu adversário. Tá vendo que ele levanta por um certo período, o shield aumenta ainda mais, né, o escudo que ele recebe, e a lentidão do seu adversário não tem mais, mas sim o knock que ainda é muito forte sobre o seu adversário. 0,2 segundos, mas é um knock que consegue tirar casting, né, tipo a ultimate do Gord, né, fica lá parado, né, utilizando lá a ultimate dele. Se você estiver próximo ou o Koopa estiver lá por lane, se você chamar ele e ele encostar no Gord, acabou, ele vai tomar um knock, ele vai perder essa habilidade ultimate, porque é um controle de grupo que também oferece esse tipo de coisa. Vamos à trap, que é a mais importante também sobre esse herói, que é a surpresa de Popô. A surpresa de Popô nada mais é do que uma habilidade muito forte de você ter zoneamento em teamfight, de você coletar visão e saber onde eles estão, né? E também armadilhas de calibre, de ponta, você consegue fazer com que sete muitas abates para o seu time, ou então defesas, ou então controle sobre objetivos que você seta sobre o mapa. Então, Popô coloca uma armadilha que irá explodir no inimigo que pisar nela após um curto período, causando 70 de dano base, mais 20% do poder mágico, que é muito fraco, nem vale a pena você fazer uma habilidade, uma build voltada para dano mágico para ele, né? Mas no caso é só o scale, porque é total de dano físico que ele vai causar de dano, e ele imobiliza os alvos por 1 segundo, criando uma zona gélida por 4 segundos, reduzindo a velocidade de movimento dos inimigos dentro da zona em 20%. Então é algo que se algum inimigo pisar, vai ter uma zona com efeito até considerável, eu acredito, né? Eu chamo isso de considerável até mesmo. E todo mundo que passar por cima dela vai tomar uma lentidão. E essa lentidão não é tão forte, mas ainda assim é algo muito chato para às vezes o pessoal que poderia estar correndo para algum lugar e por causa dessa lentidão eles acabam sendo pegos, né? Dentro de 20%. Popô pode armazenar até 3 armadilhas por vez e ganha uma carga a cada 22 segundos. Podem ser coletadas até 3 armadilhas, cada uma durando 60 segundos. As armadilhas duram em torno de 1 minuto, né? É muito forte, 1 minuto dentro de um campo. A gente sabe que a ML é um jogo muito rápido, então cerca de uma rotação que pode acontecer em menos de 20 segundos e você conseguir uma armadilha que dure 1 minuto é muita coisa. Vou mostrar pra vocês. Ela não tem efeito de ultimate, então quando você ulta com, né, pra deixar o Koopa mais forte, ela não tem nada a mais. Ela literalmente vai setar, a gente vê o tempo dela escorrendo por aqui. E é isso, ela consegue parar um adversário e cria uma zona de gelo ainda por um outro período de tempo, que faz ainda lentidão, ou seja, o alvo que pisar nessa armadilha ainda vai ter ainda mais tempo, muito pior ainda, para poder sair desse zoneamento dele. E aí sim, como eu já disse, para setar para o seu time, setar o objetivo, guardar objetivos, é tudo muito forte para ele, ele consegue fazer isso muito tranquilo. Ele não é um hyper carry, aquele cara que tipo literalmente vai chamar a responsabilidade para carregar seu time nas costas, porque o kit dele não oferece isso em específico, mas ele pode ser comparado aí a um cara muito forte de early game e de setar aí os objetivos, como eu disse, né, de quando jogar muito em equipe nos levels iniciais até mesmo algumas vezes, né, quando ele pegar ultimate para conseguir aí um pick-off muitas vezes, composições aí
de single target, que a gente chama, que é para fazer aquele trabalho de tentar isolar um alvo, terminar com ele logo cedo. A gente sabe que ele tem um combo muito chato também, que ele consegue ultar com o Popô, jogar a primeira skill, stunar o alvo e a armadilha logo no pé dele para ele conseguir ainda mais, ter mais tempo de duração de controle. Então, tudo isso para ele é uma arte, jogar de Popô e Cu. Essa é mais ou menos a ideia. E vamos ao Ultimate, que é algo tão forte, né, que do Popô e Culpa. Popô e Culpa entra no estado de enfurecido por 12 segundos. Lembre disso, 12 segundos. Popô e Culpa ganha 15% de velocidade de movimento adicional, aumenta a sua velocidade de ataque em 1.3 vezes, né, ou seja, multiplica, na realidade. Culpa entra na forma de Lobo Alpha, ganha mais 1.500 de HP, fora os 2.500 base e os 1.200% de AD que você tem, né, no caso, para acumular HP com ele, e aprimora suas outras habilidades e também restaura o seu HP por completo. Ou seja, muitas formas de baitar às vezes também funcionam quando você usa Ultimate com o Popô e Culpa. A gente vai ver. Independente do HP do Culpa na realidade, se ele estiver fraquíssimo, né, tipo, se ele estiver na metade ou um terço, aí você vai ultar com ele, ele vai entrar nesse modo enfurecido, vocês vão ganhar velocidade de movimento, velocidade de ataque aprimorada, e além das skills aqui, as duas a mais, que elas vão se tornar mais fortes. E quando a gente fala mais forte, é muito forte mesmo. O Popô e Culpa tem uma ideia muito boa de ter esse kit completo. Ele se tornou muito chato na MPL muitas vezes por conta do setup de visão. Ele e a Selena são, acho que, os únicos, se eu não me engano, que tem realmente algum tipo de armadilha que dê visão de adversários, na realidade. A gente sabe que a Selena tem a armadilha lá da Abissal e tudo mais, que a gente tem a flecha Abissal, entre aspas, que também são habilidades que incomodam muito o mapa, né? A gente nunca sabe onde vai tomar e ainda onde a gente pode pisar. E o Popô e Culpa tem quase essa ideia, mas ainda assim ele não é tão assassino, ele é mais, como a gente disse, relacionado a pick-off. E ele acabou sendo picado muitas vezes na IPL por conta disso, porque é um jogo que não tem visão, diferente de outros jogos que existem sentinelas, wards ou etc. Não tem como você distribuir algum tipo de visão sobre o jogo para saber qual a movimentação do seu inimigo, você sempre tem que dar a cara e muitas vezes quando você se expõe você pode acabar morrendo, entregando uma posição importante. Então tudo isso é relacionado quando você joga aí o MLBB. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que? As builds. Vamos ver o que o pessoal normalmente faz. Build para ele é muito boa sobre efeito de contato, porque a gente sabe que o Popô ele herda muitos equipamentos também, né? Fora o dano base que também se carrega, mas ainda mais o Popô, no caso, que é muito forte sobre isso. E o Culpa, ele que herda, né? No caso, eu tô bem confuso sobre isso. Mas a ideia é que o Culpa ele sempre vai ter essa vantagem porque ele vai possuir esses atributos. Mas dano bruto vai ajudar muito mais o Popô do que vocês esperam. E habilidades, muitas vezes, eu não foco muito nisso, mas a ideia dos efeitos de contato, como a Caçadora de Demônios, o Confronto Sem Fim, a Voz do Vento, também são ótimos, né, para esse tom. A Lâmina dos Sete Mares, mas ainda assim não vejo ele sendo um carry sobre habilidades, ok? Ele não depende de habilidades para jogar, ele é mais muito foco de ataque básico, ao menos que seja algo mais pick-off, realmente feito específico para bustar alguém e sair fora, mas não é o ideal, minha visão, né? Essa itemização aqui eu acho muito boa. Tem crítico e tem dano. Né? A ideia de você fazer uma lâmina do desespero de primeiro item é por conta dos 160 de AD, que ela compõe. Basicamente você vai ter muito dano, né? Vai ter uns 160 de dano base, o que já é forte, já é ótimo. Depois disso você vai ter um scale para vida a mais do Popô, um scale de porcentagem de 100%, ou seja, ele vai acumular mais 160 de dano na própria build do Culpa, ou seja, ele vai causar ainda mais dano. Então tudo isso aprimora ainda mais. O de segundo item é a Voz do Vento, porque ajuda, a puxar a wave. O Popô e o Culpa é muito dependente de push de wave, eles não têm habilidades específicas para conseguir puxar uma rota, ou seja, eles têm muita pressão sobre o adversário, mas eles não têm um controle de wave tão eficaz. Né? Quando a gente fala sobre controle de wave, a gente sabe que é muito mais forte uma Beatrix com uma 12, uma Beatrix com lança-granada, muitas vezes uma 1 não, né? No caso, uma Hanabi, que aperta, segura a primeira, né? Que tem a primeira habilidade, consegue dar um clear muito fácil e rápido. Entende? Essa é a situação, e o Popô e Culpa não tem isso, mas eles têm outras bases de kits que são muito fortes. Então o Voz do Vento muitas vezes é essencial para eles. Se tiver tanque, a Caçadora de Demônios, a gente sabe, efeito de contato, causa muito dano, tem a regeneração de vida, ainda mais o roubo de vida, no caso, que é muito forte também. Né? Cura pra caramba. Acumula, né, roubo de vida. Pode ser até mesmo uma Fúria do Guerreiro Selvagem, que aumenta ainda mais o dano crítico, e lembrando, né, o Culpa herda os efeitos de crítico, então causa ainda mais dano. Penetração é a mesma coisa, por isso Rugido. Imortal muitas vezes é o último item, porque a gente sabe que chega num momento de jogo que
que o alcance do Popô e Koopa não é tão grande quanto do de outros carries, ou de muitos outros heróis que se aproximam dele. Por mais que ele tenha uma autodefesa muito boa, se ele não estiver muito na frente do jogo, ele pode ser punido muito fácil. E o pessoal consegue sim fugir da mordida do Koopa, né? Muitas vezes. A gente pode ver algo como o Popô lançar primeiro e o Lancelot gastar o seu triângulo, entende? Então é algo que não dá, entende? Eles podem sair com muita facilidade, mas ainda assim eles se tornam um alvo muito forte. A Rosa de Ouro também é interessante pra ele, mas é mais voltado pra defesa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente aqui. O Confronto Sem Fim é mais pela utilidade de gastar mana, de você ter tempo de recarga, né? Dano verdadeiro, que também é bom pra finalizar, muitas vezes, o seu adversário. A gente sabe que pelo menos se o Popô e Koopa ir pra cima de alguém e aplicar um combo, ele tira mais da metade da vida com facilidade, lembrando que ele tem uma passiva muito forte, e o Koopa também adiciona ela com muito mais facilidade quando você joga a primeira. O que mais nós temos? O Vento da Natureza é um dos essenciais defensivos para ele também, né? Muito melhor até mesmo do que a Rosa de Ouro, porque tem muito auto-ataque que rola na lane e efeitos de contato são muito normais de acontecer. Exemplo, Clint 1-1, né? Que sempre aparecem ali para chatear. Então, para ele também é uma forma de segurança dele conseguir aplicar um combo em cima do adversário e quando ele não tiver mais nenhum tipo de setup, nenhuma habilidade ativa, ele volta com esse efeito para ele conseguir ficar tranquilo, né? Tipo, e não receber dano e fazer ainda mais trocas seria equivalentes para ele. E aparentemente é isso que eles estão usando. E, ok. De certa forma, os emblemas para ele não são muito difíceis, é basicamente a galera só usa de atirador. Eu não testei outros à parte, mas se você quiser testar e me falar depois se o bagulho é bom ou não, fica a parte de vocês. De físico, não acho muito interessante, fora o básico aqui de quando você joga habilidade aumenta mais uma porcentagem, mas ainda assim, físico e mágico são dois emblemas que você não. Se você puder, você não gasta dinheiro com eles, porque eles são muito fracos, né? De tanque, eu tinha uma ideia muito boa em fazer um Popô e Koopa roaming, né? Mas a ideia não seria fazer um Popô tanque, mas como os atributos são recolhidos pelo Koopa diante de tudo que o Popô tem, não daria pra fazer, mas seria interessante se pudesse fazer um Koopa estacar mais defesa, pra ele ser tanque, fazer tipo dives, etc. O golpe de bravura eu não acharia interessante, a única forma de controle de grupo que ele tem é no Ultimate. Mas a explosão. Se a explosão concussiva fosse do Koopa, o Koopa que aplicasse ela, seria uma coisa muito legal, mas não é assim que funciona no nosso querido ML. De Jungle eu nunca vi fazer, então passo reto. Assassino também não é uma situação das melhores situações, Mago a gente não fala nada. Não há vontade inabalável, não ao Festival de Sangue, talvez ao golpe desabilitador, mas nem tanto assim, né? Não tem tanta lentidão, suporte nem passa, mas de atirador, o que o pessoal gosta mais de fazer é o mestre das armas, porque, como a gente disse, o Popô herda, o Koopa, no caso, herda todos os itens e equipamentos e qualquer outra coisa de emblema que seja feito, né, do Popô. E nessa forma, o mestre das armas aumenta em tudo isso de equipamentos e emblemas um efeito de 15%, né, de tudo. E isso aumenta e atribui ainda mais ao nosso querido Koopa durante as partidas. Né? Não recomendo muito o Electroflash e nem o localizador de fraqueza, porque o foco dele não é, né, realmente ficar dando ataque básico toda hora, constante dentro de uma teamfight, o que é o óbvio que ele deve fazer, mas diante desses três emblemas a mais, o Mestre das Armas acaba sendo muito superior, porque ele consegue aí buffar o Koopa para ele não se atrasar tanto no mid game e ainda continuar um pouquinho mais forte no early game a ponto de conseguir aí fazer alguns abates e pick-offs durante a partida. Bom, esse daí foi o queridíssimo Popô e Koopa. O nosso segundo que a gente vai falar agora vai ser sobre a Beatrix, e a Beatrix eu vou falar, viu? Tô sentindo que da Beatrix eu vou falar muito, velho. Vamos ver onde é que ela tá. Tá aqui em cima, aqui, a Beatrix no 18. Beatrix, ela veio com uma flexibilidade muito forte. Ela, se eu não me engano, foi de 2021 que ela foi lançada. Aqui, ó. Isso, 19 de março de 2021. Ela tem 2.550 de dano de vida base, muito mais vida até mesmo que o Popô. O Popô e o Koopa tem 2.425, mas se somar a vida dos dois, é óbvio que eles vão ter mais vida que qualquer um no jogo, né? 2.550 de vida, 7.2 de regen, que é muito bom pra ela, né? Ainda mais no começo do jogo. 110 de dano de ataque, diferente do Popô e Koopa que tem 95, mas é óbvio, né? Porque ele tem, né? Vocês já viram o que ele tem, né? Ela tem 20 de defesa física, que é muito bom, 15 de defesa mágica, que é o padrão. Ela tem mais defesa física que o Popô, mas lembrando, né? O cara pode ter 17, ele pode ter 10 de armadura se o Popô quiser. Ele tem um Koopa que tem muito mais vida que qualquer outro jogo no jogo. Então acho que não tem problema.
Fora isso, 1.7 de velocidade de ataque, padrão, e 257, olha só que interessante, 257 de velocidade de movimento ela tem. Ela tem 7 pontos a mais que o Popô e Koopa. Por quê? Ela não tem muita mobilidade, a única mobilidade dela que ela tem é, no caso, a segunda skill, mas ainda assim é uma habilidade de reset, né, para auto-ataque, mas vamos lá. O que trouxe ela para ser tão forte? Ela teve 21 picks na nossa MPL inteira, Gusta Lagusta que segure ela, porque ele jogou muito nas primeiras semanas, ainda assim, e ela tem muita flexibilidade, teve 21 picks, 11 banimentos, totalizou aí 32, né, diferente do Culpa, acho que isso foi 34, Popô e Culpa. As vitórias foram de 10, ela perdeu 11, ela tem 48% de win rate, 17% de taxa de banimentos e 52% de derrota. A gente vê que na nossa linha, a Beatrix ficou aí top 13, acho, uma coisa assim. Teve aí 32 na nossa participação. E vamos ver o motivo dessa queridíssima aí ter ficado tão forte. Acho que eu tenho ela, não tenho? Tenho, aqui, ó. Beatrix. Se a gente for realmente falar de Beatrix nesse jogo, a gente tem que lembrar que ela foi feita para composições, muitas vezes de teamfight, porém ela também se dá muito bem sozinha. Mas sozinha a ponto de uma coisa assim, eu vou jogar 1 contra 1, não 1 contra 5. Né, numa rota de jogo, porque ela precisa possuir flexibilidade com as suas armas. Qual a ideia de flexibilidade que ela tem com todas as suas armas? Ela tem 4 no total, cada uma delas tem um efeito de contato diferente. Ela tem as pistolas, que são mais parecidas com mini metralhadoras, ou tipo duas Uzi que ela tem na mão, porque pistola não parece, nunca vi alguém apertar o gatilho tão rápido. Ela tem a 12, que é basicamente de efeito muito close range, é muito forte para ela, consegue burstar muitos adversários sobre. Ela tem a Sniper, que é a melhor ideia para ela ter no endgame, que ela fica muito safe e consegue causar aí um dano absurdo, porém o tempo de reloading dela é muito alto. E o lança-granadas, que é muito bom para puxar wave, e um destruidor de teamfights que vocês não têm ideia durante o jogo. Como ela funciona? A gente vai ver aqui todas as habilidades dela. Né? Ela tem o gênio da mecânica, mas eu acho que começa por aqui. Ó. Preciso de suporte, vamos começar por esse. Preciso de suporte, basicamente é uma habilidade à parte que ela tem, contando aí junto à passiva no caso, que é basicamente uma troca de armas. A primeira skill da Beatrix, ela troca da arma 1 para a arma 2. Mas esse suporte de armas faz com que ela escolha entre as 4 armas que ela tem. Ela faz essa animação de baixa, né, o robozinho para ela, e ela consegue aí mudar né, as duas armas que ela tem de base. Ela só pode carregar duas armas base até ela ficar fora de combate, mas durante o combate ela não pode mudar as armas que ela já tem. Então, um exemplo, eu posso ter uma sniper e uma 12, ou eu posso ter uma pistola e uma pistola metralhadora e a lança-granada, e aí sim ela consegue aí ficar mesclando sobre isso e cor as habilidades que você quiser. A HUD é bem tranquilinha, não sei porque não mostra a HUD, é muito fácil, e é só você ficar escolhendo ali de base os dedos ali para isso. Ela não tem uma habilidade forte no começo do jogo, ela só tem duas habilidades que no caso são a primeira, que ela troca as armas, que ela troca a arma 1 para arma 2, né? Se eu tô com a sniper, eu troco pra minha 12, porque eu coloquei a 12, né, no caso, e depois eu dei um tempo, ela troca da 12 pra sniper de novo, porque, tipo, é isso. É a habilidade dela. Mais um buff que ela tem de efeito. E a segunda, nada mais é do que um dash. E aí que a gente fala, tá, mas o que ela tem de tão forte? É a Ultimate, que é a Ultimate dela que se baseia numa habilidade básica, mas é a básica com tempo de recarga muito alto, e ainda assim é algo muito destruidor durante teamfights ou joga solo. Então o level 4 dela é muito importante e ela tem uma zona de segurança muito alta quando ela está né, buscando esse level. Então vamos começar inicialmente com a passiva dela, né, que são as armas no caso. Então vamos ler. Aqui. Gênio da mecânica. Seu talento extraordinário do campo de mecânica permitiu que Beatrix produzisse 4 armas com poder de fogo impressionante. E bota impressionante nisso, tá? Ataque básico de Nibiru, que é, no caso, a fogo rápido da passiva. Então, vou até anotar aqui Nibiru, que eu gosto de falar. Nibiru. No caso, é um fogo rápido, solta um disparo de 4 tiros, cada um causando 50% do ataque físico total da Beatrix, mais 67% do seu ataque físico total, que soma mais de 100 no caso. Ela causa 75% de dano a monstros da selva, no caso, para não deixar ela tão acelerada na jungle, e a Beatrix não pode causar dano crítico e não pode causar dano crítico e converte 1% de chance crítica obtida em 1 de ataque físico. É o básico da Nibiru. A outra arma dela se chama Renner, que é o rifle, né? Que é o rifle de longo alcance, Renner. Parabéns pelo nome da loja aí de roupa, tá? Viu, Monton? Parabéns, viu?
Ao longo alcance, atira um projétil poderoso na direção atual do inimigo, causando 360 de dano de ataque físico total, mais 535% de ataque físico total. Já dá muito dano, ok. E essa conta matemática aqui, peraí que eu tô pegando o jeito aqui. É menos? De dano físico é o primeiro contato de. Esse tiro pode ser desviado ou bloqueado por outros, causa 75% da mãos da selva, tá? Beatrix não pode causar dano crítico, converte, tá. Tudo dela não converte de dano crítico. A gente já entendeu. Por isso que o build de efeito de contato pra ela é tão forte. A gente já sabe. Mas a ideia, acho que é por level na realidade, já. Lembrei, agora sim, agora é por level. É que eu tô vendo um traço aqui, eu pensei que era um menos. Mas a ideia é que base, no level 1, ela tem 360% de dano de ataque físico, e quando chega no late game, que é level 15, ela tem 535% de dano de ataque a mais sobre essa habilidade. Ok? A gente vai ver tudo depois. Bennett é a 12, né? Não, bombardeio. Sério que Bennett é o... Bennett. Ou Bennett. Agora me pegou, porque parece francês isso aqui. Bombardeio. Escolha um local para bombear, causa 180% de dano físico ou 320 de dano de ataque físico, dependendo do level, de dano físico e 30% de lentidão por 0,5 segundos. Todos os inimigos da área de efeito, todos os inimigos nessa área de efeito. Causa 75% de dano a monstro da selva, normal como todos, e ela converte 1% de chance de crítico em 1 ponto de ataque físico no jogo. É só isso. E a última arma dela, que é agora sim, a 12, se chama Wesker. Cara, o Wesker sim é um nome irado. O Wesker é irado. O Wesker eu gosto, tá? Eu gostei. Era isso que eu gosto. Depois eu vou, queridão. Agora sim. Porque tem um jogo concorrente que eu também sei todos os nomes das armas lá e também são coisas diferentes lá também, mas enfim, é legal. Nibiru é a pistola, Renner é a sniper, Bennett é a lança-granada e o Wesker é a 12. Perfeito, gostei da Wesker. Vou jogar a próxima vez, agora eu tenho mais vontade com a Wesker. Vamos mostrar a ideia. Nesses 4 tiros que ela dá com a arma, lógico que os danos são completamente reduzidos, mas vocês podem ver aqui que no level 15 é muito dano. Isso aqui com efeito de contato dói, tá? Tipo aquela Beatrix que pode fazer uma lâmina do desespero de primeiro item, mas qualquer coisa de segundo ela pode fazer uma caçadora de demônios. E cada um dos hits dessa caçadora de demônios aqui, tá vendo todos esses 145 subindo, aplicam mais 9% de dano a mais no seu adversário. Então isso também é muito forte sobre ela. Mas a gente vê aqui que a Nibiru é isso. A Nibiru é basicamente essa pistola metralhadora. Cada ataque básico que você causa no alvo são 4 hits de efeito. E ela aí tem esse dano individual ok, esse dano individual forte. A próxima dela é a Sniper. A Sniper dela é muito interessante, é uma das habilidades mais fortes que ela tem no early, mid e late game, qualquer coisa, porque um tiro disso aqui destrói qualquer pessoa, ok? A fortificação dela no começo do jogo é ótima ela ficar com isso, com a Sniper na mão, por quê? Porque ela sempre vai ter mais alcance que o seu adversário, ela consegue. O efeito de auto-ataque dela é diferente. Literalmente um projétil. É como se você tivesse uma habilidade na sua mão para ter que lançar para qualquer lado. Às vezes é um pouco difícil de acertar, porque você tem que prever a movimentação do seu adversário. E pode ser parado se o cara desviar, e você não vai acertar se o cara desviar. E se alguém parar esse projétil, se meter na frente, é óbvio que ele vai tancar esse tiro. Então, diferente de um ataque básico, que ele meio que atravessa o alvo e vai direto onde você quer, a sniper, no caso, ela vai parar no primeiro alvo que tiver na frente dela, que seja inimigo no caso. Então essa habilidade aqui você tem que ficar muito bom, é sobre você saber se posicionar, muitas das vezes, e também tem uma mira excelente aí pra causar essa quantidade de dano absurda aqui, que em 2 tiros já tirou literalmente a vida inteira do seu adversário no level 15, né? Isso sem item, tá? Isso aqui é dano base. O lança-granada é um efeito de dano em área, é muito forte, ele tem um range ok, e ele tem uma lentidão também muito boa, né? Mas realmente o foco dessa arma é realmente mais o dano explosivo dela na ultimate, que a gente vai mostrar mais tarde. E por último, a 12. A 12 é médio alcance, meio curto, meio médio, né? É um efeito que causa bastante dano e é um dano massivo, ok? O pessoal aprendeu a utilizar mais da Wesker quando eles vão para perto de uma torre, porque quanto mais próximo, mais dano você acaba causando, né? Beatrix aqui. Atira 5 projéteis na área próxima para causar dano. E lembrando, né, não tem uma animação. A pistola, no caso, ela atira reto e causa 4 de dano a um adversário, single target. E essa aqui pode causar até 5 danos em projéteis se você estiver mais perto do seu alvo. Ou seja, dano explosivo demais. Pune muito assassino, pune muito torre. Mas é aquilo, né? Um carry frontline, né, durante teamfights é algo muito específico de se usar contra seus adversários. Vamos lá.
a gente falou sobre todas as armas, vamos ver aqui sobre a primeira habilidade dela, que é a Mestra das Armas, ou seja, quando ela troca. Ela pode trocar entre as duas armas, como eu falei. Passiva. Beatrix pode carregar duas armas ao mesmo tempo e aumentar o seu ataque físico em 5 pontos. Lembrando que esse ataque físico que ela é escalonável, né? Ela escala. Quanto mais você upa a habilidade, mais dano de ataque você tem, né? Pra ganhar sobre essa habilidade. E ativa, a Beatrix leva meio segundo, né? Praticamente 0,6 segundos para trocar sua arma primária pela secundária, que mantém pendurada nas costas, que é onde mostra suas armas, no caso. Ganhando uma nova maneira de atacar e lançar a ultimate. Né? No caso, ela tem um custo de tempo de recarga muito alto no começo do jogo, então é algo que você vai ser muito punido se você ficar trocando de arma para querer trocar com o adversário. Porém, ela te dá até 30 de dano de ataque. Algo que é pouco, mas lembrando que todos os itens que você vai comprar, e isso aí tudo vai ser um plus a mais para que você chegue no mid e late game muito mais forte. Ok? Então, vocês vão entender. Basicamente é isso. Ela vai ter mais dano de ataque e ela vai ter essa animação aqui, ó. Ela tá com a arma na mão, ela pulou e uma carinha subiu sobre o efeito. Lembrando que cada um desses rostinhos, dá até pra ver aqui mais ou menos no ícone da passiva, é relacionado a uma arma. Então essa carinha vermelha aqui é sempre o lança-granada. Se não me engano, a carinha aqui meio que com os olhinhos em V pra dentro é a pistola. A 12 é o sorrisinho, é a linguinha pra fora. E se não me engano, a sniper, ela é a carinha de... Carinha de tipo... Eu não sei explicar essa carinha, só uma carinha neutra pra mim. Mas ok. Vamos à segunda skill. A segunda habilidade de Beatrix é a reposição tática. A reposição tática nada mais serve para você o quê? Deslizar para frente, é uma habilidade entre aspas de escape ou de você buscar seus adversários, recarrega totalmente sua arma. Tem um tempo de recarga também alto, mas depois no mid-late game ela decai um pouco, que ajuda bastante. É basicamente isso. Se você tiver aí, ó, tá vendo que ela tem essa barrinha embaixo dela? Essa barrinha embaixo dela é a quantidade de munição que ela pode causar. Depois que ela causa todas essas munições, ela tem que dar um reloading na sua arma, ela tem que recarregar elas. É um efeito diferente de auto-ataque, mas lembrando que o kit do boneco acaba beneficiando ela muito sobre essas coisas. Exemplo, ó, tá vendo? Ela vai dar um ataque e ela vai dar o dash. Ela resetou o ataque que ela tinha causado. Mas isso aqui funciona até mesmo se você tiver com o penúltimo ataque, o último ataque, ou já, tipo, literalmente gastou todos os seus ataques, né? Dá pra ver aqui as outras armas? Não. Aqui não, né? Essa aqui só mostra da pistola mesmo. Ah, não, velho. Olha, que legal, ainda mostra, né? Tá vendo? Ó? Um tiro, deu dash, já resultou o tiro. Vocês percebem que o tiro dela demora muito. A barra verde que fica embaixo é o tiro da sniper. Ó, essa carinha que eu falei pra vocês antes. Demora muito. Tá vendo aqui carregando? De leve. Então é algo que não dá pra ficar se dando toda hora um monte de ataque com a habilidade. Deixa eu ver se consigo ver entre as outras armas aqui, ó. O lança. Olha o lança. Plau. Entendeu? Já recarrega toda hora essas habilidades. E vamos falar agora das ultimates. Vamos resetar a ultimate aqui, isso viu? A pistolinha mesmo. Qual a ideia? No caso da paixão de Tebilu, como gostam de falar, né? O Chris e o Holly, no caso, mas é a paixão de Nibiru. A Beatrix acaba apertando o gatilho repetidas vezes, no caso, para receber os inimigos, que se aproximam com uma rajada de 6 tiros de Nibiru, causando 200 de dano base, mais 60% do seu ataque físico total para cada acerto. Esta habilidade recebe 25% de roubo de vida físico, mas não é afetada por vampirismo. A gente vai ver agora. Basicamente, ela vai dar uma habilidade, ela vai abrir em cone e causar literalmente muito dano sobre seus adversários. E é o mesmo dano para todo o alvo, não tem essa de entrar na frente para receber mais dano, são projéteis muito fortes. E realmente, isso aqui é muito bom para você, puxar o wave ou até mesmo algumas vezes finalizar seu alvo. Porque a gente sabe que a parte mais ofensiva de dano individual da Beatrix é com a Nibiru. Quando a gente vai para Renner, é outra história. No caso, como a gente falou, são literalmente todas as habilidades dela são ultimates. Ela vai abrir um range altíssimo, né, com um alcance enorme, e ela vai ficar quieta num canto, até que ela consiga focar a arma e centralizar ela, e depois ela vai dar um tiro pra frente. Esse tiro pode ser parado por qualquer herói, herói que estiver na frente do seu adversário, né, o primeiro target vai receber esse dano massivo, porém esse aí atravessa a minion, etc, aí, que pra ele é muito fácil. E outra, é uma das habilidades mais fortes de Poke atualmente. Isso aqui serve muito bem pra você finalizar o seu alvo e também serve muito bem pra você, tipo, literalmente só dar um dano nele pra ele ficar esperto. Literalmente, ó. 1200 de dano. Tipo assim, simples. Vamos abrir... Quanto de cooldown tem isso aqui? Quanto de tempo de recarga? Deixa eu dar uma olhada. Olha lá.
40 segundos o tempo de recarga, 24 segundos o tempo de recarga tem da primeira ultimate da Sniper, 40 segundos tem a da lança-granada, 24 a da 12, entendem? A mais rápida que tem é a Sniper. Porque ela tem um preço, porque ela tem um custo tão baixo? Porque ela é algo difícil de acertar, mas quando acerta é um bagulho muito lindo de se ver. Deixa eu ver aqui. Da Nibiru já foi, Renner já foi, vamos ver da Bennett. A Bennett, como a gente sabe, é o lança-granada, e a gente falou muito bem que essa habilidade é mais forte para a teamfight. Por quê? Por causa disso aí. Ela acaba bombardeando uma área, designada aí 5 vezes, causando dano e reduzindo a velocidade dos alvos. Que nem o ataque básico, só que é um ataque básico aprimorado. Geralmente essa é a ideia. Você tem um ataque básico aprimorado quando você lança ultimate. Só que em questão de uma habilidade. Então, essa ultimate é muito forte para teamfight, né? Porque é uma área muito grande, um zoneamento muito alto. Muitas vezes os teamfights levam muito confronto, muito demanda do tempo, confrontos que são muito isolados ou juntos. Então isso aqui, aquelas teamfights dentro da jungle, isso tudo aqui é ótimo pra ela. É lindo de se ver. E ela brinca muito com tudo isso, né? E ainda tem, no caso, as passivas, né? Como eu tinha falado no caso da Renner. Beatrix, no caso, calmamente apoia a Renner no campo de batalha, mirando no inimigo. Ao causar essa habilidade, ela causa 700 de dano, mais 280 base. Quer dizer, 700 base mais 280% a mais de dano no primeiro inimigo. E ela ainda recebe 50% de roubo de vida físico. Não é afetada por vampirismo, ok? E se ela... E no caso ela pode mirar até 20 segundos, ou seja, ela pode literalmente ficar no mato esperando um alvo passar durante 20 segundos com a ultimate aberta. E se ela vê alguém, ela só solta a habilidade. E acabou. Tipo, ela causa dano. E tem 20 segundos de cooldown. No caso, a da Renner, ou da Bennett no caso, é 25% de roubo de vida. Tá? É até ok, mas lembrando que stack até 5 vezes. Vamos lá. Causa um bombardeio em área definida, no caso, 5 vezes. Cada bombardeio desacelera o alvo em 30% e causa 580 de dano mais 225%. Né? E o que... os inimigos atingem. Este dano diminui para cada 20% ao atingir o mesmo inimigo várias vezes. Ou seja, ele meio que decai o dano sobre o seu adversário, mas ainda assim é uma área muito grande, então é normal aí pelo menos ter um nerfzinho sobre. E o último, que é a 12 no caso, que é o Wesker. Ela levanta o Wesker, dispara ultra balas que causam 295 de dano base, mais 110% do ataque físico total, cada vez que atingem um inimigo. Ao acertar o mesmo alvo diversas vezes com o dano, decai em 25%, mas não ficará abaixo de 25% de dano base. Esta habilidade recebe 50% de dano físico, e é uma das habilidades que, como a gente falou, a 12, quanto mais perto você está do seu alvo, né, o Wesker no caso, mais dano você pode causar sobre projéteis. E a Ultimate não muda isso. Vocês veem que, no caso, o bot, se não me engano, ela trancou só 3 tiros. Ela deu 5 projéteis pra frente, com esse tiro de 12, entre aspas, em uma área muito grande, só que, no caso, ele tancou 3 tiros, e esses 3 tiros aí tiraram metade da vida. Se ela anda um pouquinho mais pra frente, deixa o bot com menos de 1/3 da vida com facilidade. Bom, vamos lá. Vocês entenderam basicamente a ideia dela. Ela é muito forte, ela é muito safe no early game. Ela, óbvio que não contesta a dive, mas ainda assim, se você setar alguma coisa pro seu time pra ajudar ela a crescer um pouco mais no jogo, ela vira um monstro na partida. Se ela tiver acelerada, ela se dá muito bem no 1 contra 1. Ela tem muitas maneiras de lidar contra adversários, então ela pode ser safe quando ela quiser, ela pode ser agressiva quando ela quiser, ela pode ser meio termo, ela pode ficar. Ela pode zonear pro seu time, ela tem um ultimate, muitas ultimates diferentes pra isso. Né? Vamos ver, no caso das builds, o jogo sempre vai te dar uma coisa bem safe, né, durante as partidas. Causas como a garra de Ras, que é muito forte para ela. Tá? Ela não se beneficia com vampirismo, mas ela consegue se beneficiar com roubo de vida também, né, das habilidades que ela causa, né, que são outro estímulo. A garra de Ras por causa dos efeitos de contato que ela tem, porque a pistola é a melhor das situações para ela de dano 1 contra 1, e ela consegue arremessar muita vida com isso aqui, ou com a 12 até mesmo. Lâmina do Desespero como primeiro item, assim como o Popo, ajuda muito sobre os status base que ela tem, e ajuda muito quando ela chega no level 4, tem muito dano, né, a ponto de conseguir fazer as coisas por naturalidade, ser muito autônoma nas coisas que ela faz durante a partida. A Caçadora de Demônios também é um item bom, porque é feito de contato, enquanto ela tá com a pistola, como eu falei com vocês, né, quando ela tá com a Nibiru, ela é muito forte, né, cada uma dessas situações ela acaba se identificando muito, porque é muita força existe pra ela. No Imortal e Rosa de Ouro é mais defensivo, porque no final o kit dela é só pra ficar resetando a habilidade. Deixa eu ver o que é mais. Pro Builds, no caso, a gente vê que o pessoal faz o ataque do caçador, que no caso é mobilidade pra ela, né? Ela consegue estacar 5 muito fácil, é uma questão de ela dar um ataque básico e, tipo,
levantar a próxima arma, ela já ganha muito move speed pra conseguir causar dano aos adversários, ou então até mesmo fugir. Um tiro de 12 de perto, ela já tem velocidade de movimento pra fugir também. Um tiro de sniper não, no caso, mas armas como essas, com a pistola e a 12, é esse o efeito. O rugido maléfico, porque, cara, ela tem uma sniper, então, tipo, se ela acertar um tiro de sniper, acabou literalmente pro seu adversário. O que mais ela pode fazer? No caso, a voz do vento a voz do vento não, desculpa. Não, é voz do vento, cara, esqueci o nome do item. Aqui, ó. Vento na natureza é muito forte pra ela, como também falei com o Popô, é defensivo, é interessante. Se você quiser uma build pra ela de efeito de contato, ela é muito boa pra você utilizar esses efeitos de contato, no caso, contra adversários aí que você vai usar, né, tipo, como tanques. Aí você pode fazer à vontade, tipo, a Caçadora de Demônios, você pode fazer o Rugido Maléfico, a Lâmina do Desespero também pra combar, mas ainda assim, outros itens como Confronto Sem Fim, que também está com bastante. Mas a ideia das itens pra dar habilidade, né, os críticos dela no caso, não são tão eficientes, os críticos dela, por quê? Porque ela converte o crítico em ponto de ataque. Então a gente vê um item de crítico muito forte pra ela, que seria talvez o Vento da Natureza. Exemplo, o Vento da Natureza dá tipo 25% de chance de crítico. Ela vai converter 25% desse dano de crítico vai pra 25% de dano de ataque. Ou seja, ela vai perder o efeito crítico e não vai jogar o jogo com tanta facilidade. Tipo, não vai ser um dos melhores itens pra ela. Por isso que efeitos como esse ajudam bastante. Então, pra ela é simples. Se quiser efeito de contato pra pistola, a Caçadora de Demônios. Se ela quiser realmente causar dano sobre o lança-granada dela, a 12, ou então muitas vezes a Sniper, vai ter que fazer itens como Lâminas Sete Mares, o Rugido Maléfico, Confronto Sem Fim. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eles estão fazendo. E acho que fica entre esses, mas ainda assim são itens muito fortes, que aí só pra ter a Lâmina do Desespero pra buffar tudo pra ela, e aí na Lâmina dos Sete Mares, porque você vai dar um dano inicial muito forte, porque o tiro de sniper às vezes você nem sabe de onde veio. E quando você sabe e toma isso, é muito dano que você causa. Sobre emblemas pra ela, é a mesma ideia do Popô e Culpa, cara. Nada disso aqui é interessante pra ela. O que me realmente preza é o Mestre das Armas. O Mestre das Armas vai buffar ela em 15% a mais, então quando ela chegar naquela medida de mid-late game, todos aqueles números, sabe, exorbitantes que apareceram na tela de 280% a mais, 350% a mais, 550% a mais, vai ter uma pitadinha de 15% a mais sobre itens e emblemas que você tem, que é essa árvore aqui que vocês veem do lado. De velocidade de ataque, dano de ataque físico, chance de crítico, que ela vai converter em dano no caso, e roubo de vida. Tudo isso vai buffar ela cada vez e cada vez mais durante a partida, e isso o que a torna tão forte diante da nossa MPL. E pra finalizar, acho que uma fácil agora. One One é muito tranquila. Nossa, One One é muito tranquila pra vocês, eu vou apresentar. Ela é a mais simplesinha, entre aspas, de assim dizer. A One One, no caso, ela teve aí a participação de... Deixa eu ver. 7 picks durante a nossa MPL. Ela teve 25 banimentos, totalizou aí 32, junto até mesmo a Beatrix. Ela teve 5 vitórias, 2 derrotas, tem 71% de taxa de win rate, 39% de taxa de banimento e 29% de lose na nossa partida. E, pra gente ver aqui o que é mais na tabela, ela deve ter ficado embaixo da Beatrix, né? Isso. Ela tá top 10, ela tá no top 13 e 14 aqui, que tá igual aqui o número, né, no caso, então não tem problema. O que esse boneco maravilhoso aqui, esse herói, tem de tão interessante? Vamos ver a skin base dela. Ela é base pra vocês entenderem quem ela é. Ela é muito forte, cara. Deixa eu ver aqui os status base dela. Aqui. Ela lançou em 2019, diferente da... já faz muitos anos aí que ela foi lançada, mas ela é muito forte. Ela tem 2.540 de vida, acho que ela tem mais vida aqui. Ah, não, ela tem 10 de vida a menos que a Beatrix. Ela tem 424 de mana, diferente dos outros ali, né? Ela tem 5.4 de HP regen. Ela quebraram muito as pernas dela, quem entendeu a piada, né, no caso. Porque ela tem muita mobilidade já, então não é legal deixar um regen HP sobre alguém que consegue desviar muito de habilidades ou de kaitar adversários. Uma mana regen de 2.8, mas ela não é tão dependente assim de gastar habilidades com tanta frequência. Né? No máximo é só jogar a primeira pra pressão de wave, pra pressão de rota muitas vezes, pra clear wave algumas vezes, ou então pra trocar sobre o seu adversário. E a segunda é só pra sair de controle de grupo muitas vezes. Ou então só tipo, causar um dano pra estacar a ultimate. Ela tem 95 de dano de ataque base, né? Ela tem 95, é fraco, ela é que nem o Popô no caso, né? 95. Mas ela não tem culpa na realidade do lado, mas ela precisa que isso aqui seja fraco para ela não ter uma pressão de rota tão forte, já que o mid late game dela é tão forte.
Ela tem 15 de defesa física, 15 de defesa mágica, que é um valor também muito... que torna ela muito Glass Cannon. Glass Cannon é uma expressão que a gente fala sobre alguém que dá muito dano, mas também é muito fraco. Ok? Então é algo que se pegam ela fora de posição, ela consegue punir muito ela, mas é muito difícil de pegar ela muitas vezes se o cara souber jogar. Ela tem ataque speed de 0.98, é quase 1%, e ela tem 245 de velocidade de movimento, mas isso aqui não importa porque muitas das vezes a galera não faz bota pra 1-1. Deixa eu só fazer minhas anotações aqui. Ok. Bom, vamos ao que interessa. O que ela tem de tão interessante? Ela tem uma mecânica muito diferente de auto-ataque e ela tem aí ela consegue fazer pulos. Cada vez que ela dá um ataque básico, ela consegue ter mobilidade para pular em qualquer direção que você esteja apontando aí com o seu analógico dentro do jogo no seu cursor. Então, passiva, Dança do Tigre. Heróis e inimigos acertados pelos ataques de 1-1 terão suas fraquezas e exposições expostas por 5 segundos. O 1-1 causa 50 e 5 mais 3, né, de dano, baseado no seu nível, de dano real, e adiciona aí, ao acertar a fraqueza de um inimigo, 12% de dano. Opa, vamos com calma. 12% de dano adicional. Eu não tô lendo com vírgula, desculpa, gente. A inimigos, com todas as fraquezas acertadas por 5 segundos. A ideia é a seguinte, quando você dá um auto-ataque de 1-1, você expõe marcas sobre seus adversários. Antigamente, antes do buff dela, eram 4. Hoje em dia tá muito mais fácil porque agora são 3. Né, para você marcar os seus adversários. Fica 2 na frente do alvo e 1 atrás. Então, essa situação dela, quando você quebra todas as fraquezas do alvo, você causa, além do dano base, dano real, né, no caso, sobre o seu adversário, que é 55 mais 3 de nível, escala com o seu nível, no caso, né, você ainda tem mais 12% de dano adicional a inimigos com essas fraquezas, né, no jogo. Não são 15% assim como o emblema, mas 12% é muita coisa dependendo de quanto de item você tem. Né? E lembrando, você estacou 3,55, dá quase 150 a mais aí. 150 a mais de dano verdadeiro no cara no level 1, só por você tirar as marcas do seu adversário. Porque isso é o que calcula mais ou menos porque que a Moman tem 95 de dano base. Porque ela já tem um kit muito forte se ela acertar habilidades no seu. Tipo, se ela conseguir tirar as fraquezas do seu adversário. Né? E depois que você tira elas, você fica muito mais forte sobre ele, lembrando. O Man pode se mover por uma curta distância cada vez que ela joga um dardo de sua manga. A velocidade aumenta de acordo com a sua velocidade de ataque. Quanto mais velocidade de ataque você tem, maior é a distância do pulo e a velocidade que ela pula, né, da One no caso. Que aí são as formas de você dar auto-ataque. Então a gente vai ver aqui no caso as marcas no caso e o pulo que ela causa. O primeiro tiro ou habilidade vai ter essas marcas, e essas marcas, no caso, vão aí estourar, você causa dano verdadeiro e você tem um dano aumentado sobre o seu alvo. E lembrando que fica esse amarelinho piscando em cima da cabeça do alvo. Esse amarelo piscando é muito importante vocês lembrarem dele porque é a ultimate dela, no caso. Porque a Besta Tang, que é a ultimate dela, só pode ser ativada a partir do momento que você expõe todas as fraquezas de um adversário, independente de quem for. Um adversário. Quando você estourar todas as marcas dela, todas as fraquezas, você pode gastar sua ultimate, seja no mesmo alvo ou em algum alvo em volta que esteja moscando. Ok? Então vamos lá. Vamos à primeira habilidade. A primeira habilidade dela é bem simples. Ela vai jogar uma habilidade pra frente, né? A Dança do Tigre no caso. Ela vai... Tipo assim, ela joga uma reta pra frente, causa dano no caso, e na volta ela vai causar ainda mais dano, né? Que no caso é a Andorinha Flamejante, desculpe. O Oman lançou uma Andorinha Flamejante em uma direção designada, causando 120 de dano base, mais 40% de ataque físico total, aos inimigos ao caminho, ativando a Dança do Tigre, que no caso é a passiva dela, né? A fraqueza no caso. A cada segundo, o Oman recupera uma flecha de Andorinha Flamejante, totalizando 3 se eu não me engano. Né, causando 60 de dano, mais 65% de ataque físico. E dá 30% de lentidão ao seu adversário por 1,5 segundo. O inimigo que for atingido pela segunda flecha da andorinha, que no caso são 2 vezes na seguida, né, ativou a primeira, tomou 30% de lentidão, tomou a segunda, vai ficar atordoado por 0,5 segundos. É uma habilidade muito forte de controle muitas vezes, mas ela é muito difícil de você acertar porque você sempre fica em movimento muitas vezes. Mas o pessoal também, tipo assim, é muito fácil pro inimigo desviar disso. Se ele tiver uma noção, ele consegue. É só ele não ficar moscando na frente da One. Então a gente vai ver agora. Basicamente, essa andorinha ela vai jogar pra frente. Essa andorinha causa dano na ida e causa dano 3 vezes na volta. A primeira lentidão, a segunda atordoar
e a terceira é só dano mesmo. E vocês percebem que ela também ativa a passiva, tá vendo? Ela vai jogar pra frente a durinha, ela vai causar dano, ela vai ativar a passiva, no caso vai mostrar a fraqueza, e na volta ela vai aplicar uma fraqueza. Então é uma questão de dar um ataque básico em cima, outro embaixo do alvo, e aí ela vai conseguir aplicar já pra ultimate dela. Bem simples. A segunda dela é a... Aqui. Fúrias de agulhas. O Aman remove todos os efeitos de controle de si mesma imediatamente, ativando a dança do tigre, né? Que também é a passiva dela de novo, também pode aplicar. E disparando suas agulhas mortais aos inimigos próximos, causando 150 mais 60% de ataque físico. Lembrem-se, essa habilidade da One não é uma habilidade para você causar dano em adversários, é uma habilidade situacional que você utiliza para sua defesa. Se você for usar para ataques, lembre que se tiver alguém, se você jogar no meio de 5 e não tiver eles têm controle de grupo, você não vai conseguir sair. Mas é algo que você consegue pelo menos ativar, né? Tipo assim, causar um dano que pode aplicar uma marca de repente. Mas lembra, não é interessante você utilizar ela para causar dano, é mais defesa mesmo. Só usa se você tiver certeza que não tem ninguém aí que você não vai precisar dela para nada, né? E é realmente só para ativar a passiva dela. Qualquer tipo de controle de grupo jogado sobre ela vai conseguir literalmente, é como se fosse uma... Como é que eu posso dizer? Como se fosse purificar. É purificar que eu lembre? O feitiço, no caso. Então é algo que ela pode estar andando, vai sofrer esse atordoamento, e ela vai ativar a sua segunda habilidade e vai poder sair com tranquilidade. Lembrando que isso também funciona para ativar tanto a passiva dela na forma de fraqueza, como também na forma de ela pular do auto-ataque dela. Ok? E quando eu falo, deixa eu lembrar que é purificar, não. Qual é o feitiço? É purificar, remover debuffs. Ok? Funciona literalmente da mesma forma, só que ela tem um feitiço em uma habilidade. Olha lá, foi imobilizado, usou purificar, saiu correndo. A única diferença é que ela não vai ganhar velocidade de movimento, se não me engano. Né, que o item tem, né? Ó, que o item, depois que você usa com eficiência, você ganha 15% de velocidade de movimento. A One não, ela só vai causar dano e vocês já entenderam o resto. Deixa eu ver aqui, cadê? Aqui em cima, né? Aqui. Não, vamos pegar a base. E agora vamos falar da Ultimate. A Besta Tang é a habilidade mais forte da One e ela tem um segredinho que quando você elimina seu alvo, você ganha mais tempo de uso dela. Ela tem um alcance meio que... dá pra ver até mesmo em algumas skins até, eu acho que na base também deve dar pra ver, que ela tem um alcance. E quando o inimigo sai desse alcance, ela para com a ultimate. Mas o interessante é você não deixar com que ela ative essa ultimate de forma alguma. O One ativa sua besta e atira dardos nos inimigos por 2.5 segundos. Cada dardo causa 60 de dano, mais 40% do ataque físico total. Né? Se o One eliminar um herói inimigo enquanto a besta estiver ativa, ela atacará o outro alvo e ativará a sua besta por 1 segundo extra. Ou seja, ela já tem 2.5 segundos base. Ela consegue dar 1 segundo a mais na sua besta tanque se ela eliminar um alvo. Então, se o alvo já estava para morrer e ela usou a besta tanque só para dar uma finalizada, ela de 2.5 vai para 3.5. E se ela eliminar o cara, vai para 4.5, entendeu? E, tipo, consumindo já o tempo, óbvio. Então é algo que se já tiver, tipo, falta 1 segundo de duração ela mata alguém, fica 2 segundos. Se ela tá faltando 0.5 segundos ela mata alguém, vai para 2 segundos de novo, que no caso vai para 1.5 segundos. E assim vai até você eliminar todo mundo, ou então até alguém tancar a habilidade por inteiro e você voltar ao chão. Né? Aumentando sua velocidade de ataque em 30%, limitando até 3 vezes no caso. Cada vez que você elimina o alvo, você vai ganhar mais 30% no caso, é isso que indica. Quando o One pega a sua besta ao eliminar um inimigo, a dança do tigre será ativada, ou seja, a passiva. A besta Tang só poderá ser disparada em inimigos os quais os pontos vitais forem atingidos. O disparo da besta Tang será considerado como ataque básico. A quantidade de flechas que ela dispara será proporcional à sua velocidade de ataque. Quando você diz que a ultimate dela é considerado como auto-ataque, significa que efeitos de contato funcionam muito bem nos seus adversários. Então, mais uma vez, coisa muito forte para ela que é a Caçadora de Demônios. A Foice da Corrosão, que também aplica efeito de contato. O que mais pode ser? Tipo, não é o situacional para ela, mas confronto sem fim também. Então, tipo, essas ideias de itens de efeito de contato funcionam muito bem para ela. Itens de crítico também são muito fortes em cima dela, porque ela consegue estacar enquanto ela tá na ultimate. E lembrando que o counter oficial de 1-1 é você fazer eu tô confundindo direto, não é Voz do Vento. Não é Voz do Vento, deixa eu ver aqui, vocês já vão ver.
Aqui, é o vento da natureza. Porque o vento da natureza praticamente tira todos os ataques básicos por 2,5 segundos, se eu não me engano. Então esse é um counter oficial dela. Então vocês vão ver, ela aplicou uma, quebrou a segunda, causou dano verdadeiro, vai quebrar a terceira e ela vai fazer a ultimate. Ela vai saltar no ar, causar muito dano sobre o seu adversário durante 2,5 segundos, mais a velocidade de ataque que ela vai ganhar. E se ela finalizasse o alvo, ela ia ainda ganhar mais um segundo e causaria mais dano ainda no próximo adversário, no próximo alvo que estivesse próximo. Fechou? Só que aqui não mostra, tipo, toda a fortificação dela, porque a gente sabe que ela dá muito mais dano que isso. Vamos às nossas buildzinhas. O que acontece com ela? Como a gente já falou, os efeitos de contato são muito fortes. Muitos fortes mesmos, ok? A ideia principal dela é fazer a foice da corrosão, porque a foice da corrosão tem é um item muito forte para ela no caso, porque dá velocidade de ataque e a velocidade de movimento também, da mesma forma. Então é passiva única, corrosão. Sempre que atinge o ataque básico, sempre que causa dano aos inimigos, a velocidade de movimento deles é reduzida em 8%, ok? E acumula até 5 vezes. E a passiva única, causar um dano inimigo com um ataque básico, aumenta a sua velocidade de ataque em 8% 5 vezes. Você vai diminuir a velocidade de ataque do seu adversário, você vai ganhar na velocidade dele, porque você vai ter a sua velocidade intacta, então você vai ter sempre mais velocidade que ele. Você vai aumentar em 8% a mais em 5 vezes a sua velocidade de ataque, e isso faz com que você ainda tenha mais rápidos. Tipo, cada vez que você pular, dar um ataque e pular, você vai sentir que ela vai ser muito mais rápida pulando no seu adversário. E assim você vai poder estacar com mais facilidade, muitas vezes dando ataque básico contornando o alvo só para ativar a besta tangue. Então, é um item muito bom. Muitas vezes a galera não faz bota mais para ela, porque esse item por si só já ajuda muito. Mas lembrando, se ela não tiver estacada, é muito fácil de bater nela. Né? Mas ainda assim, o cara que sabe jogar e se posicionar, ele se vira muito bem só com uma foice da corrosão. A Caçadora de Demônios é boa por conta da ultimate, é feito de contato, ajuda muito na partida. A Voz do Vento é boa para puxar wave, porque ela não tem além da primeira habilidade, mas a primeira habilidade dela muitas vezes é o custo dela fazer um confronto, uma trade no meio da lane. Então a Voz do Vento ajuda com esse push de wave no caso. A Garra de Rastro também é interessante, porque ela vai regenerar bastante vida, ela sempre vai estar em constante troca com o adversário. Voz do Vento, Vento da Natureza no caso, desculpem, é situacional, é só se tiver alguém lá muito forte. O Fantasma Escarlate é bom, porque vai aumentar ainda mais. Quando ela causar um crítico, ela vai aumentar a velocidade de ataque dela, né? E a chance de crítico também. Então é muito bom. No caso, a Lâmina do Desespero é bom para combar, para você ter mais dano sobre os seus adversários. Bastão Dourado nem tanto, mas ainda assim, como vocês sabem, é um efeito a mais, né? Quanto mais hits você vai causar no seu adversário, a Ultimate também proca danos a mais com um bastão, mas você vai perder o efeito crítico. E basicamente um exemplo de build seria, acho que essa aqui é perfeitinha. Seria no caso a Foice da Corrosão, padrão, você não vai precisar de bota. A Caçadora de Demônios, você vai ter sustain e muito dano para causar nos seus adversários também. A Fantasma Escarlate pela velocidade de ataque para aumentar ainda mais a sua mobilidade e comba com a Foice da Corrosão. Tem mais crítico também para Ultimate. Voz do Vento para puxar o wave crítico. Rugido Maléfico para penetração sobre os seus adversários. E também você sempre vai estar aí cada defesa física vai aumentando ainda mais a penetração do seu adversário, ou seja, quanto mais constante você for, mais dano você causa sobre ele. E a Fúria do Guerreiro Selvagem, que vai aumentar ainda mais a taxa de crítico e o dano crítico que você vai causar nos seus adversários. Né? Fora esses itens defensivos também são bem-vindos, né? Uma Atena também é sempre bom, vai que acontece, né? Um Vento da Natureza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente aqui. Imortal também é muito bom. Peito Bruto, por causa da velocidade de movimento, varia, se vocês quiserem também. Eu acho interessante, né? Pra se tiver muito AD do outro lado. Acho que só dessa base aqui de builds vocês já entendem muito bem como ela funciona. Então, basicamente esse é o estilo de jogo de Wanda. E pra emblema, cara, se eu falar que é a mesma coisa, vocês acreditam? Rapaz, é a mesma coisa. Porque literalmente tem muitas coisas legais até, mas realmente o que é mais forte pra ela vai ser o Mestre das Armas, que vai aumentar ainda mais o dano sobre ela, porque ela é basicamente feito de auto-ataque, contato. Também ajuda, mas não é o melhor, ok? Pra ela, o Electroflash é muito bom. Causar dano como ataques básicos aumenta a velocidade de movimento em 40%, que ajuda ela um pouquinho, e restaura 30% do HP em ataque. É legal também, mas não é o melhor, na minha opinião. Porque você não necessariamente precisa de velocidade de movimento, mas é bom você ter esse sustain a mais, ainda mais quando você ulta. Mas o localizador de fraqueza, que literalmente comba com a passiva dela, né, que também localiza muitas fraquezas, que tem aí a cada ataque básico 20% de chance de reduzir brevemente a velocidade do alvo e reduzir em 90% a velocidade de ataque do seu adversário. Né? E isso aqui também é muito bom, por quê? Porque basicamente você vai literalmente pular em cima dos seus adversários e kaitar eles.
Então é algo que um assassino não vai conseguir chegar perto de você, um tanque não vai conseguir chegar perto de você. Se você ultar, você tem chance de cada ataque básico ali por chance, em média, de conseguir aplicar uma fraqueza no cara e ele não conseguir andar direito e nem ter velocidade de ataque para conseguir trocar com você. Essa habilidade muitas vezes é muito utilizada para você trocar com adversários que têm muita força no level 1 com você. Ok? Então ela acaba se virando muito bem, mas lembrando que o Electroflash também não é uma das melhores opções. Minha opinião seria top 1 localizador de fraqueza, top 2 Electroflash e top 3 mestre das armas, se você tiver. Esses são os melhorzinhos para elas. E acabou. Por mais que eu tenha isso aqui, eu acho que não sei, não foi um dos melhores vídeos, ok, eu admito, ainda tô meio louco da cabeça. Mas, obrigado a todos que assistiram, essa foi a nossa série sobre o top 3 da MPL, né? Lembrando que foi até a semana 7, ok, até a semana 7. Então não contei os playoffs sobre isso, mas vocês deram para entender mais ou menos todas as habilidades e o que cada herói faz durante esse jogo, ok? Henrique CB, valeu e até a próxima.